E hoje a gente foi na praça e aí pude acompanhar o Arthur vendendo, né? O Arthur vendeu lá e eu fiquei com a Angelina, né? Angelina! Oi, Angelina! Dá oi! Oi, papai! É? Aí o papai ficou com a Angelina e aí eu pude ver o Arthur vendendo mais uma vez, faz hora que não acompanho, né? Fico acompanhando só de longe, mas eu ouvi ele falar. E assim, a gente tem que treinar mesmo os nossos filhos, né? Treinar eles para o mundo. E isso é uma parte fundamental e importante dos pais, né? Então, hoje o Arthur conseguiu vender brigadeiro, ele tinha 9 aqui, que ele tá vendendo aqui dentro do apartamento também, né? Vende pro iFood. E aí que ele acabou com o Arthur, ele vendeu esses 9 brigadeiros, ele teve um resultado de 205 reais. A gente contou, deu quase uma hora, deu 58 minutos. E oferecendo e persuadindo as pessoas ali, tomou alguns foras também, né? Porque tem gente que não já. Não. E é assim. Mas o que eu te digo? Eu tive o prazer de ouvir alguns comentários de algumas pessoas que estavam próximas e que não sabia que o Arthur estava acompanhado comigo, né? Vendia, depois eu me aproximava e tive o prazer de ouvir algumas coisas, coisa que eu fazia antes, né? Para saber o que as pessoas estão achando, o que elas estão vendo. Então, assim, eu pude ouvir uns feedback positivo e negativo, né? Mas eu ouvi o positivo hoje, mas que dá uma luz, assim, uma inclinada da gente poder continuar, né? Porque, igual eu ouvi de um rapaz, de uma mulher lá, tinha duas mulheres falando assim que, nossa, o menino tá vendendo, quantos meninos da idade dele não se preocupam em fazer isso, tem vergonha de fazer isso, o menino tão novo tá fazendo corre para atingir a sua liberdade financeira. E são feedbacks positivos, falando assim, nossa, e tem uns já estão perdidos em drogas, em outras coisas, né? E eu achei muito importante isso, porque assim, dá uma visão pra gente que tem que estar no caminho certo, né? Várias crianças não têm essa instrução, e não é porque são ruins, é porque às vezes dentro de casa não tem. Por isso que é importante a instrução dentro de casa, você instruir os seus filhos bem, você saber, né, o que tem que se fazer. O problema é o seguinte, que às vezes nem os pais têm instrução de fazer isso, de ensinar o filho a empreender ou de ensinar o filho a tratar bem as pessoas, porque ele não teve essa instrução. E quando não se tem, não tem como você ensinar algo que você não aprendeu, né? Por isso que é importante pais ensinarem sempre para os filhos, né? Por isso que é importante os pais ensinarem o caminho exato à criança se seguir, né? Porque os filhos, eles são um presente de Deus, você sabia disso? E aí o seguinte, olha só, chegou o pedido do iFood, fala filho, iFood! Então, aqui que a gente, vou ver aqui, um pedido do iFood. Vou continuar gravando, né? Ó, um pedido do iFood, um caldo Fit Power 380 ml. Para de apitar já, aceitei. E é isso, gente. A gente tem que instruir os nossos filhos. Só que os pais também têm que buscar instrução, né? Eu tive a oportunidade de trocar ideia com alguns pais e tem pais que não tem essa instrução, não tem paciência. Eu já ouvi falar, até pais perguntando para mim assim, como que você consegue treinar o Arthur assim? E quanto tempo que você treina ele? E eu vou falar para vocês como que eu consegui treinar o Arthur, em quanto tempo. Tá bom? Eu mesmo treinei o Arthur, né, a partir dos 11 anos de idade ali, falando e dando visão para ele, né, empreendedora, né, falando sobre lucro líquido, sobre o que é custo, o que é despesa, sobre ações, fundos imobiliários. Eu fui treinando ele. Por quê? Porque ele quis aprender. Só que tem um fator primordial nisso daí. É a criança querer aprender, você saber despertar ela para isso. E o outro fator primordial é o pai ter a paciência de ensinar, saber que pode ensinar, sabe? Se fosse no meu caso hoje na espiritualidade, eu iria ver isso como o Arthur, um sinal de Deus para mim no passado, quando aconteceu, né? Só que eu não era tão próximo de Deus, eu não era nem próximo dele. E hoje eu entendo, porque eu lembro que quando a gente começou isso, foi por causa de um fundo imobiliário que ele queria aprender. Ele falou, pai, você me ensina? E eu peguei e ensinei o meu filho com então, 11 anos de idade. Só que eu ensinei depois de umas 4, 5 vezes que ele tentou fazer isso comigo, sabe? Que ele tentou me chamando, pai, você me mostra, me ensina, porque eu fazia operação de day trade. E nessas operações de day trade, ele acabou que ele foi perguntando. E aí, um dia eu tava na empresa, no escritório da empresa, né, filha?
E aí ele me perguntou, bateu um trem na minha cabeça assim, eu falei, mas por que eu não ensino ele? Por que eu não abro uma conta na corretora? Será que pode para criança? E aí eu, como pai, fui atrás disso, de saber se poderia ou não abrir uma conta e se ele poderia aprender. E aonde foi que ele começou a se desenvolver. Pelo lado dele e pelo lado meu. Mas também poderia ter dado errado, sabe por quê? Porque se eu não faço nada por ele, sabe? Hoje ele tem 13 anos, ele tem 25 mil aplicados na Bolsa de Valores. E se eu não tivesse feito, se eu não tivesse disposto de tempo para ele, né? E quando me perguntaram, falaram assim, como que você treina ele? Eu falei, cara, eu treino o Arthur o tempo inteiro. Toda hora eu tô treinando o Arthur. É 24 horas por dia, naquela época eu falei dessa forma, sabe? Aí falaram assim, mas ele não dorme? Eu falei, dorme, mas quando ele dorme eu vou lá e faço oração na cabeça dele. Eu falo com ele dormindo, falo que ele é próspero, que ele vai ser uma criança bem-sucedida, que ele é amado, que ele é filho do Deus vivo. Né, filha? Então, isso é importante, você se dispor de tempo para os seus filhos, entende? Você tem coragem? Mas uma coisa é fato, quando as pessoas perguntam, falam, como que você consegue treinar seu filho esse tempo todo? Ele não deve nem dormir. Aí eu falo assim, é o seguinte, quando você entende que os seus filhos, eles são um presente de Deus na sua vida, você não se dispõe de esforço para treinar eles, para poder educar, para poder fazer as coisas. Porque tem muita gente que cria os filhos na horizontal, sai de casa, tá dormindo e volta para casa, tá dormindo. E aí você não tem tempo mesmo. Só que assim, você tem que se dispor de tempo, porque os seus filhos são uma joia preciosa que Deus lhe deu de presente para você cuidar deles e você fazer a sua parte. E o pior de tudo, sabe o que é? Que quando você for lá para o céu, se você for para o céu, você vai ser cobrado. Deus vai falar assim, o que você fez com aquelas joias raras que eu te dei? Então já pensou, Deus falando isso para você, o que você fez com as joias raras que eu te dei? Que são seus filhos? Aí você simplesmente iria olhar e falar, poxa, podia ter feito mais. Porque não são só seus filhos. Através dos seus filhos vai vir uma geração, você sabia disso? Uma geração de gente. Imagina só, um filho seu, ele pode gerar mais uns 4 filhos, que depois desses 4 filhos pode gerar mais uns 4 netos, cada filho já dá 16 e mais um monte de gente. Então imagina aí os princípios, a educação, o princípio básico da educação que você tem que dar para eles e o quanto isso vai refletir, porque quando você prega uma coisa boa e coloca na cabeça deles, isso vai passar de geração para geração e coisa ruim também, entende? E se você acompanhou no story passado, teve um pedido de iFood, como chegou, a esposa já preparou, o meu entregador mirim, ele está fazendo uma entrega no prédio do lado, e como ele está no prédio do lado, eu tenho que vir aqui embaixo, tá frio demais, e entregar aqui na portaria pro entregador para levar esse pedido do iFood. Então eu tô vindo aqui, se você ver os stories, cada story tá 47 segundos, pedido sai rapidão, a esposa na cozinha e aí a gente faz um revezamento e vai entregando os pedidos um a um aqui. Eu chego aqui, o cara tá parado esperando eu ali para poder entregar para ele, entende? Assim que funciona. O rapaz vem, busca e leva pro cliente, o cliente fica satisfeito. Então você que é pai, que é mãe e não entende muito bem sobre criação de filhos, tem que se trocar uma ideia, tem que procurar conhecimento, né? A gente hoje tem um Instagram que chama Filhos Prósperos 1, onde a gente dá direcionamento a outros pais a como treinar seus filhos, não é só educar, é como você interagir, principalmente com os problemas, ter que lidar, né? A vida é um aprendizado constante e você precisa saber mais disso. E você precisa educar bem seus filhos, porque às vezes, por mais que a gente se esforce, lá na frente pode acontecer da gente ainda se arrepender de alguma coisa que a gente fez, certo? Então, pega a visão.